A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Oi, tudo bem? A partir de agora você acompanha a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Eu sou Lorival da Cruz Galvão Júnior, faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA-USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha principal referência é Gisela Svetlana Trivano. Já ouviu falar dela? A professora Gisela é uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil, e seus textos são conhecidos e usados nos cursos de comunicação de todo o país. A docente e pesquisadora dedicou a vida à Universidade de São Paulo, onde graduou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, tornou-se mestre e também doutora em Ciências da Comunicação. A primeira a defender uma tese sobre o radiojornalismo no Brasil, fato histórico ocorrido há 30 anos, mesmo tempo dedicado por ela à docência e à pesquisa no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Difícil encontrar ainda hoje no Brasil um plano de ensino de radiojornalismo ou de mídia sonora que não adote o livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, de autoria da professora Gisela e lançado em 1985 pela Sumos Editorial. Apesar de impresso há 35 anos, o livro está na 5ª edição, ainda disponível, sendo uma referência essencial para quem ensina, estuda ou é apaixonado pelo rádio. Mas a contribuição de Gisela Svetlana Trivano à formação acadêmica supera essa obra fascinante. A professora e pesquisadora do CJE-ECA-USP publicou centenas de artigos, participou de dezenas de bancas de graduação e de pós-graduação e orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. O falecimento precoce da docente em 2003, quando estava no auge dos 55 anos de idade, interrompeu uma carreira produtiva e intensa. É por isso que, em minha pesquisa de pós-doutorado, analiso a trajetória acadêmica de Gisela Svetlana Trivano. Busco, a partir da recuperação da obra e da trajetória da docente, elaborar um compêndio que chamo de modelo giselista para o jornalismo e o rádio. Um esclarecimento. Adoto o neologismo giselista como um termo afetivo, que identifica pessoas que admiram a vida e a obra da professora Gisela. Este também é o motivo de chamar esta série de Vozes Giselistas, por ela ser feita pelo depoimento de pessoas que conviveram com a professora Gisela, ou seja, colegas de docência, alunos e orientandos, entre outros. Como procedimento metodológico para a realização das entrevistas, adotei os fundamentos da história oral, preconizados por José Carlos Sebe Momei, professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Convido você, a partir de agora, a acompanhar Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Programa Universidade 93,7. Este nono programa da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, traz o depoimento de Lígia Maria Trigo de Souza, jornalista da Universidade de São Paulo, que durante o mestrado foi orientada pela professora Gisela. Durante a pesquisa, Lígia enveredou por uma área que já atraía a atenção da docente ecana no final do século XX, o rádio na internet. A dissertação Rádios @Internet, o desafio do áudio na rede, apresentada em 2002, buscou à época a elaboração de conceitos e classificações do rádio na internet, utilizando para isso análise comparativa da teoria dos dois meios de comunicação envolvidos, identificando possíveis alterações e incorporações de características. Aliás, após a dissertação, a preferência dos estudos sobre as mídias digitais foram mantidos por Lígia, que hoje é vice-coordenadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Jornalismo e Mídias Digitais, MaisCom, da USP. Além de ter sido orientada no mestrado por Gisela, Lígia também foi aluna de radiojornalismo da docente ecana no período de graduação na década de 1980.
Os vínculos entre Lígia e Gisela, contudo, vão além da relação aluna-professora. Ambas foram parceiras em projetos desenvolvidos na Rádio USP no final da década de 1990 e início da primeira década do século XX, bem como amigas que partilhavam ricas experiências radiofônicas e de vida. O período em que foi aluna de radiojornalismo e orientanda de mestrado, o início da amizade com Gisela, a influência da ex-orientadora nos anos seguintes, inclusive no apoio para iniciar a trajetória profissional na Rádio USP, são alguns assuntos abordados por Lígia. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma voz giselista, a da ex-aluna na graduação e ex-orientanda de mestrado na ECA USP, Lígia Maria Trigo de Souza. Programa Universidade 93,7. Eu conheci a Gisela na graduação, ela foi minha professora de rádio. Ela teve uma influência muito forte em eu optar por trabalhar em rádio. E depois eu fui orientanda dela muitos anos depois, eu sou péssima em datas, mas eu passei muito tempo entre a graduação e o mestrado. Eu já fiz o mestrado numa fase bem mais avançada da vida, e aí ela foi minha orientadora. Nesse tempo todo, nós estabelecemos uma relação de amizade, porque eu trabalhava ainda em rádio, eu fico em rádio até 2004, começo em rádio ainda na graduação. Então, são 20 anos aí, né? A minha graduação é de 84 a 87. E nesse tempo todo, nós tivemos um convívio muito próximo do início. Eu conheço a Gisela, então, na minha graduação, no curso de radiojornalismo. Começo a me aproximar dela e ter um interesse todo em rádio. A Gisela, na época, estava, acho que no doutorado, me contrata para fazer a transcrição das entrevistas que ela tinha feito para o trabalho acadêmico dela. Ao mesmo tempo, surge uma vaga de estagiário na Rádio USP. E quem dirigia a rádio na época era o Mário Fanucchi, que também era muito próximo, e pede a ela uma indicação. E ela vem conversar comigo se eu não queria fazer o estágio na rádio. Isso eu estava no 3º ano de faculdade. E eu, a princípio, não topo, porque era para chegar às 6h30 da manhã. E eu sou uma pessoa mais noturna. Para mim, ter que estar num trabalho às 6h30 da manhã, mesmo que na década de 80 o trânsito de São Paulo fosse bom e desse para chegar rápido à USP, não me parecia viável. Ela segura a indicação. Eu fico sabendo algum tempo depois que o professor Mário ficava atrás dela dizendo: Gisela, eu preciso do estagiário, a equipe está incompleta, precisa indicar alguém. E ela respondia para ele: olha, eu tenho a pessoa, fica calmo. E nesse tempo ela me convence. Então, quando eu me tornei diretora da rádio, muitos anos depois, ela sempre brincou comigo que não fosse a persistência dela de me convencer a chegar às 6h30 da manhã na Rádio USP, eu não teria me tornado a diretora da rádio. E é verdade. A pessoa fundamental para a minha carreira na Rádio USP foi a Gisela. Bom, passada a graduação, nós continuamos em contato por conta da Rádio USP. Tivemos algumas atividades lá, ela tinha uma série de sugestões, participava de seleção, quando a gente fazia programas de estágio para os alunos do jornalismo, supervisionava programas dos alunos dela e encaminhava para a rádio. Então, esse contato se deu dessa forma mais profissional, já sem uma vivência mais acadêmica, estrito sensu, até que eu decidi fazer o mestrado. Quando eu decidi fazer o mestrado, então, a gente se aproximou por um segundo tema, que é a questão da tecnologia e das mídias digitais. Então, eu faço o mestrado com ela. No final do mestrado, ela já estava com alguns problemas de saúde e na sequência, é tudo muito rápido, né? E aí veio o falecimento dela quando eu estava na seleção do doutorado, já com a BETSAT. Que outras lembranças a senhora tem da
professora Gisela na graduação como docente, em sala de aula, ensinando radiojornalismo? A Gisela tinha um temperamento muito de orientação, né? Obviamente, a gente pensa sempre na orientação mais em nível de pós-graduação, mas mesmo na graduação, ela tinha essa postura de acompanhar muito os alunos nos trabalhos que eles estavam desenvolvendo. Como ela vinha de uma atuação profissional também, a Gisela não fez só carreira teórica, ela vem de um histórico de atuação profissional, ela tinha um rigor técnico muito forte. Era bem o tipo de professor de te acompanhar em estúdio, revisar roteiro, sugerir alterações, apresentar ideias, apresentar outras possibilidades para a solução da questão técnica mesmo, de linguagem jornalística e de linguagem de rádio. Programa Universidade 93,7. A Rádio USP foi um ambiente onde a parceria entre Lígia Trigo de Souza e Gisela Svetlana Trivano foi ainda mais intensificada. Dentre as ações que ambas desenvolveram na emissora estão programas que marcaram época, como Cantores Bons de Bico, que nasceu como um trabalho final de uma disciplina ministrada pela professora Gisela aos alunos do Núcleo José Reis de Divulgação Científica da ECA USP. Cada episódio de Cantores Bons de Bico, com pouco mais de 3 minutos de duração, apresentava a descrição de pássaros brasileiros, aliando ao texto os sons emitidos pelas aves e músicas do cancioneiro popular que tinham relação com aquele tema. Outro projeto radiofônico veiculado pela Rádio USP, acompanhado por Lígia e produzido pela professora Gisela, foi o Clipe Mulher, que nasceu de parceria entre a docente ecana e a professora Dulcília Buitoni. O programa, que era levado ao ar 2 vezes por dia, tinha por objetivo unir o rádio às necessidades de divulgação de informações sobre as questões das relações sociais de gênero, dando especial destaque à temática feminina. Lígia Trigo de Souza recorda essas iniciativas acadêmicas desenvolvidas no início deste século pela professora Gisela, além de outra ação importante, ainda não documentada, envolvendo rádio e RPG, jogo em que as pessoas interpretam personagens e criam narrativas que giram em torno de um enredo. Eu me lembro particularmente dos Cantores Bons de Bico, mas esse programa, eu acho que é desenvolvido realmente no Núcleo José Reis, e ela gostava muito desse programa. Ela foi apresentar a proposta pessoalmente e acompanhava o desdobramento do programa. Então, eu me lembro de maneira mais forte, porque foi a última produção dela para a rádio. Produção, entre aspas, assim, porque havia, enfim, toda a orientação dela, o acompanhamento dela, etc., mas era feito por outro produtor. Eu me lembro de um aluno dela que ela ajudou a selecionar para um estágio, que na verdade nós acabamos optando, ela deu lá, 3, 4 opções, nós acabamos até optando para o estágio regular por outra pessoa, mas ela ajudou a montar o projeto e nós levamos esse outro aluno da graduação para fazer um programa que era sobre RPG, e eles construíam as histórias do RPG, e era um grupo grande, porque além desse aluno do jornalismo, tinha gente da publicidade, acho que do jornalismo tinham 2 ou 3 alunos, eles faziam uma espécie de você decide no final, sabe? Então, eles vinham com a história toda baseada nos jogos de RPG, e o final você tinha opções. Esse programa foi muito divertido, numa época da Rádio USP, e também teve uma participação da Gisela nesse sentido. Acho que são os 2 mais recentes que eu me lembraria. O Clipe Mulher, eu me lembro da questão da data, do Dia Internacional da Mulher. A Rádio USP tinha uma série de programas com essa denominação, né, clipe. Acho que o primeiro foi Clipe Informática, não me lembro se na época do Mário Fanucchi, anterior até ao Mário. Depois, na gestão do diretor anterior a mim, o Melquiades, você passou a ter vários clipes. Então, a Gisela faz essa proposta que teve um percurso, vamos dizer, determinado, né? Não era um programa para ficar em definitivo na grade do Clipe Mulher. Mas esse eu já lembro menos, um pouco. O programa do RPG
UFMG, professora, a senhora se lembra o ano, em que período temporal que foi isso? Então, acredito que isso seja do meio para o final dos anos 90, a partir de 95. E esse programa durou vários anos. Acho que durante toda a graduação desses alunos, eles mantiveram esse programa. Foi bem interessante conseguir. Mas era uma atividade extra-classe? Essa classe não era um programa de jornalismo. Talvez uma das maiores habilidades que a Gisela tivesse, junto com essa capacidade de orientação e um rigor técnico, que era um técnico em todos os sentidos, né? Não só técnico na linguagem do rádio, mas, por exemplo, técnico também em termos de orientação de pós, né? Ela tinha um rigor teórico, enfim, toda uma linha. Era essa multiplicidade de vocações. Então, os programas não eram só jornalísticos. Ela conseguia trabalhar com a linguagem do rádio. Esse, por exemplo, era um programa de ficção. Uma radionovela em episódio único, com a interatividade do público para definir o destino do programa. Do Cantores Bom de Bico. Eu me lembro dela me procurando para me apresentar ao programa. Então, imagino que essa fase experimental já tivesse sido encerrada. E já haviam alguns episódios gravados, prontos. Quando eu recebi o programa, ele já estava formatado, e por isso que eu associo muito a ela. E é um programa interessantíssimo, né? Porque a recuperação desses cantos, né? Desses arquivos sonoros dos pássaros, foi um trabalho de pesquisa impressionante, sem dúvida nenhuma. Mas eu vinculo a Gisela pela apresentação que ela fez do projeto. Se a minha memória não falha, eu já recebi o presente embrulhado, com laço de fita e tudo, já estava absolutamente resolvido. A Rádio USP não precisou influir nesse projeto, veio redondo e muito bom. Que repercussão que teve na Rádio USP e junto aos ouvintes, esse programa especificamente? Você lembra disso? Puxa, eu me lembro de muita repercussão na universidade. Assim, chega uma fase da sua vida que você tem inúmeras reuniões, né? E sempre tinha alguém para comentar que estava ouvindo o novo programa da rádio, que era muito interessante. E lembro também de que a gente recebeu algumas cartas, que a Rádio USP ela tem um alcance muito interessante, né? Eu não sei como é que está a questão técnica agora, mas nessa época, às vezes ela pegava muito mal em São Paulo, antes da troca da antena, mas ela pegava muito bem no interior. E ela tinha um alcance, assim, cara. Então você recebia cartas de lugares que você falava, meu Deus, o sinal de uma FM está chegando ali, né? E a gente recebia cartas do interior elogiando o programa. E o programa realmente era muito bonito, muito bem feito. Além de bonito, muito bem feito. Não só pelo aspecto do conteúdo, dessa pesquisa que foi feita, desse levantamento, mas tecnicamente ele era muito bem resolvido. Eu tive uma reunião, muitos anos depois, na Unicamp, com um grupo que estava na gestão da Unicamp na época, para falar sobre rádio lá. Eles estavam pensando em ter realmente uma emissora, esse tipo de coisa, e pediram um auxílio, né, uma orientação do que era o processo na rádio. Eu já nem estava na Rádio USP. Eu me lembro que esse programa foi citado, porque, de fato, conseguiu combinar o melhor dos mundos, né? Havia ali uma divulgação científica, claramente um programa de divulgação científica, mas também pegava o melhor de linguagem de rádio. Qual a importância da professora Gisela para a Rádio USP, além desses programas, da ação acadêmica dela na rádio, não só na prática, mas também no campo teórico? Puxa, definir isso é difícil, né? Porque ela acaba tendo uma participação em várias frentes, sem nunca ter ocupado, de fato, uma posição na rádio, né? A gente tem ex-professores da USP que tiveram suas gestões e ela, de fato, nunca participou do corpo da Rádio USP, né? Ao mesmo tempo, eu acho que todos esses professores e ex-professores que dirigiram a rádio, em algum momento, tiveram uma proximidade com a Gisela dentro dos projetos da emissora. Ela tinha um conhecimento do histórico da Rádio USP, tendo uma pesquisa paralela sobre essa história. Eu lembro que ela escreveu uma matéria longa para o Jornal da USP, num dos aniversários da Rádio USP, em que ela conta essa história com detalhes, de uma forma muito agradável de leitura, mas também muito documentada.
documentada do que foi cada fase da emissora. Então, acho que era um aspecto composto, né? Ao mesmo tempo em que ela auxiliava com os projetos, com a aproximação, com novos talentos mesmo, com a orientação dos alunos, ela fez uma documentação histórica mesmo do percurso da rádio. Eu não me lembro se ela chega a publicar papers sobre isso, mas esse artigo mostra que ela tinha um material de pesquisa sobre a história da rádio. Ela tinha uma linha de publicações e das pesquisas dela, mas ela tinha também essa abrangência em termos de pesquisa, que nem sempre ela publicava, mas que ela tinha material documentado e analisado, né? Então, nessa matéria da Rádio USP, fica muito claro o quanto ela dominava essa história, não só do ponto de vista de alguém que acompanhou e conviveu, mas principalmente no ponto de vista de uma pesquisadora mesmo de documentação. Programa Universidade 93,7. A dissertação de mestrado de Lígia Trigo de Souza foi resultado de uma base teórica e profissional consolidada durante um longo período de dedicação e de interesse pelo rádio. A experiência à frente da Rádio USP, o aprendizado adquirido desde a época da graduação e a participação de Gisele Svetlana Trivano em todo esse processo foram decisivos para esse estudo pioneiro. Afinal, rádio e internet era uma temática que no início deste século começava a ser desbravada com mais intensidade na academia. Sempre pioneira, Gisela já tinha abordado o assunto em textos que se tornaram basilares, como a Interativa Teoria do Rádio, apresentado no 22º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom, em 1999, no Rio de Janeiro. Para a professora Gisela, era preciso refletir o que era a rádio e o que poderia ser caracterizado como tal em tempos de internet. A dissertação de Lígia Trigo de Souza apontava para essa discussão que hoje ocupa no campo teórico grande parte das análises sobre o rádio. Lígia explica como teve início seu estudo de mestrado sobre o rádio e a internet e qual foi o papel desbravador de Gisele Svetlana Trivano nessa caminhada. Bom, já viu que eu sou ruim de data, mas a impressão que eu tenho é que foram pelo menos uns 10 anos, no mínimo, entre graduação e mestrado. E não é impressão não, porque eu já era diretora da Rádio USP, quando eu fui fazer mestrado, eu assumo a direção da Rádio USP em 94, então foi depois disso. Pode até ter sido bastante depois disso. Sabe quando chega numa fase em que você desenvolve uma carreira profissional e, de repente, você começa a sentir falta de estudar? Então, o mestrado, para mim, teve esse sentido. Assim, chegou um ponto em que eu precisava estudar. Quando eu fui conversar com ela, que eu pretendia fazer mestrado, ela tinha convicção que eu faria sobre rádios universitárias, porque eu já tinha uma atuação numa rede latino-americana que a Unesco, a Cátedra de Comunicação da Unesco criou. Eu tinha uma relação com outras emissoras de rádio universitárias brasileiras e tudo. Mas não era o meu ponto na época, porque, então, foi depois de 95, porque em 95 chega a internet no Brasil. Já tínhamos aí a internet, eu estava em contato na época com um laboratório que, eu não sei mais qual é o nome deste organismo na USP, na época era Centro de Computação Eletrônica. Deve ter evoluído para superintendência, coordenadoria, alguma coisa assim. E eles tinham um laboratório de multimídia. Eu tinha um interesse muito grande de ver como é que a gente podia trabalhar a rádio para a internet. E todo o meu olhar naquela época era em relação a qual é a linguagem do rádio na internet, quais são as possibilidades, por onde vai. E aí, quando eu fui conversar com ela, e ela achando que eu ia fazer de rádio universitária, eu disse, não quero fazer de rádio universitária. Acho que rádio universitária tem já bastante coisa e eu não tenho um objeto de pesquisa ou um interesse particular. Eu quero fazer sobre rádios na internet. E aí é o que eu acho que tem a segunda aproximação, porque ela também vinha numa linha de se interessar por essas novas possibilidades tecnológicas, né? Eu brinco sempre que na graduação eu gostava muito de McLuhan, embora ele tivesse meio banido. E o mestrado foi tipo, podemos resgatar McLuhan agora, né? A gente já pode falar de McLuhan
sem problemas. E acho que ela também tinha esse espírito. Então, a construção do objeto de pesquisa foi muito fácil entre as duas, tirando esse susto inicial dela descobrir que eu não queria falar de rádios universitárias, que eu queria falar sobre rádios na internet. E daí vai toda a situação da construção da dissertação. O rádio na internet, naquele momento, né, 2001, 2002, ele estava bem no início, né? Quais eram as dificuldades de estudar, né, esse processo de transição e o interesse da professora Gisela? Porque ela já começava a se interessar nisso, né? Tudo indica que ela iria enveredar por aí, seria uma referência nessa área? Com certeza, né? Eu acho que ela chega a orientar alguns trabalhos nessa área, não é só o meu, né? Por causa disso, acho que o rádio, embora a época ainda fosse um meio de comunicação extremamente forte, já tinha passado o tempo do impacto da TV, e, enfim, o rádio sempre teve como uma das suas características a questão do alcance, né? E, de repente, com a internet, você acabava com isso, né? Ela, por exemplo, ouvia rádios que ela saía pesquisando pelo mundo, né? Então, olha que legal, achei esta rádio, não vou lembrar o país, mas tipo da Singapura. Eu achei uma rádio de Singapura agora. Olha, eu consigo ouvir aqui uma rádio de Singapura. Então, tinha todo esse encanto, mas, ao mesmo tempo, tinha toda uma questão sobre refletir o que é realmente rádio e o que pode ser caracterizado como rádio, né? Com todas as experiências anteriores. Se a gente refletir sobre isso, quer dizer, a gente falar, o rádio na internet tem lá a imagem ao vivo no estúdio, né? Bom, mas se a gente pegar o exemplo mais clássico, mas obviamente várias outras emissoras também fizeram, no Rio Grande do Sul você não tinha estúdio de rádio de vidro para que os ouvintes pudessem, tipo, como plateia na calçada, assistirem vendo o programa de rádio. Eu lembro que o professor Mário Fanucchi queria um estúdio desse para a Rádio USP, e acabou, acho que nunca se concretizando, mas que ele tinha essa mesma. Então, qual é a diferença, né, desse programa de rádio assistível em visão, né, em imagem, e o que estava na internet? Ao mesmo tempo, isso já se caracteriza como vídeo mesmo ou continua sendo rádio? Então, tinha uma série de questões para a gente refletir. A questão da presença na internet, né? Hoje, algumas dessas questões parecem absolutamente antigas, né? Porque é tudo muito rápido nesse meio, mas... Por exemplo, o que é a presença na internet? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa meio louca, né? Porque a gente pegou todos os registros de pesquisa, de sistema de busca, e eu saí visitando de uma em uma. Então, tinha rádio cuja presença era um site estático que dizia que a rádio existia, qual era a sua programação, qual era a posição dela no dial, para a frequência, e pronto, e você não podia ouvir nada. Então, que a gente acabou categorizando como uma rádio offline, né? Era só um site institucional. E, ao mesmo tempo, tinha uma série de outras experiências. Rádios que não existiam no dial e que existiam na internet. Programa Universidade 93,7. Você acaba de acompanhar o 9º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, com o depoimento de Lígia Trigo de Souza, que foi aluna na graduação e orientanda de mestrado da professora Gisela. No próximo programa, Lígia volta a falar sobre Gisela Svetlana Trivano, que no começo deste século começou a rever as características do rádio que ela mesma tornou célebres no livro que publicou em 1985, A Informação no Rádio, os Grupos de Poder e a Determinação dos Conteúdos. Lígia voltará a falar também da orientação de mestrado, da intenção de fazer doutorado com orientação da professora Gisela, da amizade mantida com a docente egana sobre o professor Walter Sampaio, que também foi pioneiro no estudo do audiovisual brasileiro e do legado deixado para os estudos do rádio e da internet. A entrevistada falará ainda sobre a ajuda que deu a Gisela durante a elaboração da tese de doutorado Os Descaminhos do Radiojornalismo, que completou em junho 30 anos de defesa. Eu sou Galvão Júnior e esta é a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação.
Este programa teve locução, redação e produção de Lourival da Cruz Galvão Júnior, pós-doutorando no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA-USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Edição de som de Gerson Mário de Abreu Farias, realizada no Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, Unital. Referências usadas neste programa: Bom Mei, José Carlos Sebe, Manual de História Oral, São Paulo, Edições Loyola, 1996. O Trivano, Gisele Svetlana, A Interativa Teoria do Rádio, 22º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação Intercom, Rio de Janeiro, 1999. Trilha musical Best of Bach, Classical Guitar Compilation, Sicas Guitar, acesso www.sicasguitars.com. Confira este e outros episódios da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação na internet. Acesse usp.br/CJE Radiojornalismo. Repetindo, usp.br/CJE/Radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.